Você já parou para pensar se tudo o que te contaram sobre o primeiro pecado da humanidade está mesmo correto? E se existisse mais por trás daquela história da serpente e da maçã? Lilith, um nome que nem sempre aparece nos textos sagrados, pode ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Imagine só. Uma figura que escolheu a liberdade em vez da submissão, exilada do Éden, mas com um papel muito maior do que a maioria sequer ousa considerar. Será que ela teria influenciado Eva naquele momento crucial? Enquanto a narrativa tradicional aponta a serpente como a culpada, Lilith emerge como um mistério ainda maior. Uma mulher que rejeitou o controle, foi demonizada e ainda assim se tornou um símbolo de força. Mas por que seu nome foi apagado da história? O que realmente aconteceu no Éden antes e depois dela partir? Essas perguntas não são apenas intrigantes. Elas podem mudar completamente a forma como entendemos o começo de tudo. Prepare-se para explorar uma verdade que poucos ousam discutir. Não estamos falando apenas de mitos ou histórias antigas, mas de algo que pode mexer com as bases do que conhecemos sobre o bem e o mal. E agora te pergunto, e se Lilith não fosse apenas uma espectadora, mas uma participante ativa desse evento tão marcante? Vamos desvendar isso juntos. Desde os primórdios da criação, Lilith surge como uma figura envolta em mistérios e simbolismos profundos. Ao contrário da narrativa que coloca Eva como a primeira companheira de Adão, a história de Lilith nos apresenta algo diferente. Ela foi moldada do mesmo material que ele, compartilhando sua essência e natureza. Essa origem igualitária é poderosa, mas também desafiadora. Afinal, como lidar com alguém que, desde o início, é seu par de igual para igual? Essa igualdade trouxe consigo um dilema que nem o Éden parecia preparado para resolver. Enquanto Adão se via confortável na ideia de liderar, Lilith tinha outros planos. Para ela, a submissão não era uma opção, e seu desejo de independência logo gerou atritos. Imagine uma mulher, na aurora da existência, recusando-se a abaixar a cabeça, mesmo quando pressionada por Adão. Essa postura, que hoje pode parecer inspiradora para muitos, foi interpretada como um ato de rebeldia que desafiava a própria ordem celestial. Lilith, então, escolheu algo impensável: abandonar o Éden, sua segurança e conforto, em busca de algo que talvez nem ela soubesse bem o que era, mas sabia ser essencial: sua liberdade. E assim Lilith deixou para trás o jardim e toda a sua harmonia. Seguiu para um destino incerto, perto do Mar Vermelho, onde a natureza selvagem e o desconhecido se tornaram sua nova morada. O que será que ela encontrou naquele exílio autoimposto? Liberdade ou solidão? Conquista ou arrependimento? Há quem diga que foi lá, longe do olhar de Adão e do controle celestial, que Lilith realmente começou sua transformação. Mas o que isso significava para o Éden e para aqueles que ficaram para trás? A decisão de Lilith em abandonar o Éden trouxe consequências que ecoaram muito além de sua saída. Longe do jardim perfeito, ela passou a ser vista de forma cada vez mais negativa. A imagem de uma mulher que recusou a submissão rapidamente se transformou em algo assustador. Em culturas antigas, como as comunidades próximas ao Mar Vermelho, Lilith começou a ser descrita como um ser perigoso, que representava ameaças não só aos homens, mas também às crianças recém-nascidas. Essa mudança de percepção não foi por acaso, mas sim uma tentativa de controlar e demonizar aquilo que ela representava: liberdade e poder feminino. Para essas comunidades, era como se Lilith tivesse se tornado um símbolo de tudo que era imprevisível e desafiador. Não é difícil imaginar pais assustados criando histórias sobre um ser que poderia roubar seus filhos à noite, como forma de justificar a necessidade de proteção. Assim, nasceram práticas de defesa contra Lilith. Amuletos eram pendurados em portas e berços, trazendo inscrições que supostamente afastariam sua presença. Alguns acreditavam que esses objetos sagrados tinham o poder de bloquear sua influência maligna, transformando o medo em uma espécie de controle simbólico.
Mas será que Lilith realmente era essa ameaça que tanto temiam? Ou seria apenas o reflexo de uma sociedade incapaz de lidar com o que ela representava? É curioso pensar que alguém que buscava sua liberdade foi pintada como um monstro. Essa distorção de sua imagem levanta outra questão. Se Lilith não fosse demonizada, como seria lembrada? Talvez essa seja a chave para entender sua complexidade e as razões que levaram sua história a desaparecer das escrituras canônicas. O sumiço da história de Lilith dos textos canônicos, como a Bíblia, não foi um simples acaso. Esse silêncio revela muito sobre o esforço em moldar uma narrativa única que atendesse a certos interesses religiosos e sociais. Em vez de aparecer nas páginas sagradas, Lilith ressurge em textos paralelos, como o enigmático Alfabeto de Ben Sira, onde é descrita como a mulher que desafiou Adão e os próprios desígnios divinos. Sua ausência na Bíblia reflete a tentativa de silenciar sua rebeldia, como se a simples menção de sua existência pudesse incitar pensamentos perigosos sobre igualdade e resistência. Afinal, como apresentar uma figura que desafiava as normas em um mundo que dependia da submissão para manter a ordem? Lilith simbolizava o caos, mas não aquele tipo de caos destrutivo. Era o caos necessário para questionar e transformar. Por isso, a sociedade optou por enterrar lá em lendas e mitologias, longe do alcance das massas. No entanto, mesmo nas sombras, sua história continuava a ecoar em culturas antigas. Lilith reaparecia em diferentes formas, seja como um demônio mesopotâmico ou como uma deusa da fertilidade, cada uma representando diferentes interpretações de sua essência. Essa multiplicidade de representações levanta uma questão intrigante. Quem realmente era Lilith? Talvez ela fosse muito mais do que qualquer narrativa isolada pode explicar. Seja no Alfabeto de Ben Sira ou nos antigos mitos da Mesopotâmia, cada versão dela adiciona uma camada à sua história. Mas se Lilith foi capaz de transcender o apagamento intencional, o que mais ela pode nos revelar sobre os segredos enterrados nas culturas que a cercaram? Apesar de ser apagada dos textos canônicos, Lilith nunca desapareceu completamente. Sua figura continuou viva nas culturas mesopotâmicas, onde era representada de formas bastante contrastantes. Em alguns casos, era venerada como uma deusa da fertilidade, símbolo da criação e do poder feminino ligado à natureza. Em outros, era descrita como um demônio que vagava pelas noites, evocando medo e incerteza. Essa dualidade mostra que Lilith era tanto uma ameaça quanto uma inspiração, dependendo de quem contava a história. Imagine como as pessoas da época se sentiam ao olhar para o céu noturno e imaginar Lilith como a força misteriosa que poderia trazer tanto vida quanto destruição. As mitologias mesopotâmicas muitas vezes ligavam sua figura à lua, um corpo celeste que também carrega essas características opostas, ilumina a noite, mas também simboliza o desconhecido. Essa conexão reforça a ideia de que Lilith não era apenas uma personagem em mitos, mas um arquétipo poderoso que influenciava tanto o medo quanto a reverência nas civilizações antigas. Mas será que essa visão fragmentada da figura de Lilith nos impede de compreender quem ela realmente era? Suas representações como Deus e demônio sugerem que ela transcende qualquer rótulo único, desafiando categorizações simples. Essa complexidade levanta outra pergunta: o que Lilith ainda representa nos tempos modernos? Talvez seja exatamente nessa mistura de luz e sombra que ela encontre o seu significado mais profundo. Nos tempos modernos, Lilith ressurgiu como um símbolo de independência e resistência, especialmente dentro dos movimentos feministas. Sua história, que antes era usada para justificar o medo e a submissão, passou a ser vista sob uma nova perspectiva. Lilith, agora, é admirada como a mulher que escolheu sua liberdade acima de tudo, mesmo que isso significasse enfrentar o exílio e a solidão. Para muitos, ela não é apenas um mito, mas um exemplo de como é possível resistir a imposições, mesmo quando o mundo parece estar contra você. Essa reinterpretação moderna de Lilith transformou-a em um ícone. Livros, filmes e artes visuais passaram a explorar sua imagem, mostrando-a como alguém que recusou ser silenciada. É interessante notar como essa nova visão de Lilith dialoga com questões atuais,
como a luta por direitos iguais e o empoderamento feminino. Ela inspira não só mulheres, mas todos aqueles que sentem que precisam lutar para serem fiéis a si mesmos. Afinal, quem nunca se sentiu pressionado a seguir o que os outros esperam, ao invés de buscar sua própria verdade? Mas será que Lilith é apenas um símbolo de resistência? Ou há algo mais em sua história que ainda não exploramos? Talvez seu verdadeiro significado esteja além do que podemos interpretar em palavras. E se ela não fosse apenas uma inspiração, mas um chamado para olhar mais de perto para os papéis que aceitamos em nossas próprias vidas? O que Lilith representaria para você se fosse mais do que um mito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha e se inscreve para não perder mais vídeos aqui do canal. Abração e valeu!